Eu sou Luciana Quinaré Quintão, presidente da ONG Banco de Alimentos e também personagem de São Paulo. Desde criança eu já tinha preocupação com as pessoas que viviam em algum tipo de carência, ou na rua, ou sem ter o que comer. Essa ideia surgiu depois que eu tive um diálogo interno comigo mesma, onde eu me perguntava se eu ia continuar só pensando sobre o assunto ou se eu ia fazer alguma coisa a respeito. Eu sou economista, né? Então assim, já sou formada há quase 30 anos e há muito tempo que eu conheço a questão da má distribuição de renda dos brasileiros, né, e consequentemente a falta de acesso ao alimento. Por mais que tenha melhorado nos últimos anos, ela ainda persiste. E quando eu comecei a ONG, a situação era mais grave ainda. Naquela época nós tínhamos 57 milhões de pessoas que viviam de meio salário mínimo para baixo. Você pode imaginar que uma pessoa nessa condição não tem renda suficiente para comer em quantidade de qualidade. Inclusive, muitas vezes essa pessoa é a cabeça da família, né? Então tem que alimentar uma família inteira com tão poucos recursos, né? E eu nunca fiquei tranquila com essa relação, tanta riqueza, né, e ao mesmo tempo tanta pobreza, né? Naquela época o Brasil já era uma das maiores economias do mundo e continua sendo hoje, né? Então, por que um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Então, como explicar, né, que tantas milhões de pessoas, né, não têm acesso ao alimento? Eu sabia que eu tinha que trabalhar em alguma coisa que fosse uma ordem administrativa, né, que eu pudesse dar uma ordem em determinado processo, e daí então a ideia de fundar a ONG Banco de Alimentos, porque eu, além de doar o alimento, né, na prática, né, então eu pego onde sobra e entrego onde falta, eu ainda consigo falar sobre todos essas diversas fomes e esses diversos desperdícios que a gente vive todos os dias, né, que a gente olha para eles todos os dias aqui no nosso país. Foi realmente olhando esse contrassenso, né, onde não falta comida, falta acesso aos alimentos. Então, no Brasil, né, nós jogamos fora, no lixo, milhões de quilos de alimentos diariamente, ao mesmo tempo que tem milhões de pessoas precisando comer, né, que vivem em insegurança alimentar, não sabe se terão o suficiente para comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. Isso não deveria existir, né? Deveriam haver mecanismos na sociedade que minimizassem esse tipo de problema ou incoerência. Daí fundar a ONG Banco de Alimentos, né, com esse propósito de chamar a atenção para as pessoas, né, e fazer a pergunta: escuta, o que a gente está fazendo dentro dessa sociedade, né? Nós somos responsáveis por tudo que está à nossa volta. A questão da alimentação, ela é fundamental, né, na vida de um ser humano. Ela realmente vem antes de tudo. Você precisa de uma alimentação e de um ar para respirar, lógico, né, e um teto. Esse é o básico do básico, do básico, do básico, do básico. A alimentação, ela está ligada a tudo que é humano, né, antropologicamente falando, socialmente, politicamente. A alimentação realmente eu acho que é o centro da vida do ser humano, né? Comida é vida, é energia. E por que tantas milhares de pessoas sem ter acesso ao alimento? Assim, não faz sentido nenhum. O alimento é o primeiro remédio, né? O alimento também significa inclusão social, né? O alimento também tem uma função emotiva, emocional, né? Quem não come, geralmente são pessoas que ficam mais tristes, né? São pessoas que depois ficam até menos lutadoras, né? Para defender seus próprios direitos, né? Elas são pessoas que vão assim minguando, vão ficando mais, não acreditam mais em si mesmas, por exemplo, né? Então a questão da fome é a questão primeira, né, na vida do ser humano. E se uma sociedade, como a sociedade trata o alimento, tanto na sua produção quanto na sua distribuição, conta muito sobre ela mesma, né? Um país, uma comunidade, até o planeta. 1/3 de tudo que é produzido no mundo vai parar no lixo, né? E no Brasil não é diferente. Acredito que essa proporção talvez seja maior ainda por aqui. Praticamente todas as empresas brasileiras, né, ou todo mundo que trabalha com alimento, joga alguma coisa no lixo, né, porque não foi vendido. É difícil alguém que trabalha com alimento e consegue vender tudo
né, que está ali para ser comercializado, né? Começar daí, né? E existem casos também que uma empresa acaba produzindo mais do que consegue vender, né? Ou no campo, exatamente a mesma coisa, produziu mais do que consegue vender, ou produziu também alguma coisa que tenha ficado um tamanho um pouco diferente do que o habitual e aí vai para o lixo, porque os grandes supermercados não compram esse tipo de mercadoria, né? Apesar dela estar totalmente própria para o consumo, toda a questão nutricional está preservada daquele alimento, né? Ele vai parar no lixo. Existem pessoas que até hoje, né, comem comida que encontram no lixo, que encontram nos lixões, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui em São Paulo que faz um trabalho muito grande de reciclagem de lixo, né? Que não sei se vocês sabem também que esse é o outro problema. São Paulo só recicla 2% do seu lixo. Ele estava me contando que as pessoas humildes na esteira, né, se vem uma Coca-Cola ainda com um finalzinho, abrem Coca-Cola e tomam, né? Isso é real. Isto é real, né? Então, por que a gente não tentar minimizar essa realidade tão cruel, né? Através de políticas públicas e através também das nossas ações no nosso cotidiano? Quando eu fundei a ONG Banco de Alimentos, né, prospectei tanto doadores quanto receptores, né? Receptores foi fácil, infelizmente, tanta carência, todo mundo precisando receber alimentos, né? Agora, doadores já foi outros 500, né? Eu, na época, mandei mais de 400 cartas para a indústria e eu não recebi nenhuma resposta positiva. Aliás, apenas 5 respostas, agradecendo, parabenizando, mas não aderindo, naquela época, né? Então, no começo da ONG, 100% do que a gente conseguia doar, receber em doação e fazer essa ponte, doar para as nossas entidades, era composto por hortifruti, né? Frutas, legumes e verduras de pequenos produtores rurais ou de pequenas bancas de mercados aqui em São Paulo, né? Com o tempo, né, e pelo fato também de eu não ter desistido, né, eu consegui mudar um pouco essa característica de doação e consegui ter também doadores, empresas doando alimento finalmente, né? E no começo essas empresas, um passo de cada vez, não queriam que eu contasse o nome delas, né? Aí eu continuei insistindo, né? Sem ser tão veemente, porque assim, já está doando, né? Uma coisa de cada vez, mas enfim, elas passaram a me deixar contar quem elas são, porque isso é muito importante, porque incentiva outras empresas a doarem também, né? E por que todo esse segredo? Porque no Brasil as pessoas têm medo de doar, né? Então assim, inclusive eu peguei para mim a responsabilidade do alimento doado, tanto que a empresa não tem responsabilidade nenhuma, eu só pego alimentos excelentes para o consumo, dentro da data de validade, quer dizer, elas doam para mim. Daí para frente, se acontecer alguma coisa errada, não vão atrás da empresa, vão ir atrás do banco de alimentos. 3. Eu comecei realmente a buscar parceiros, né? Assim, no tete-a-tete, né? Inclusive hoje eu não consigo pegar todos os alimentos que estão disponíveis para eu pegar, porque a minha capacidade é o que eu consigo transportar com os 2 veículos que eu tenho hoje em dia. Hoje tem gente que quer doar para mim e eu não consigo pegar. A situação se inverteu. A doação financeira é muito importante, eu costumo chamar de investimento social na realidade, porque eu acho que todos nós, como eu disse, somos responsáveis por tudo que está à nossa volta, né? É importante, sim, as pessoas, a sociedade investirem tempo e dinheiro nas organizações não governamentais sérias, porque se não fôssemos nós, esse país estaria muito pior. Isso não quer dizer que o governo não tem que fazer, inclusive nós cobramos bastante do governo, né? Mas uma sociedade tem que aprender a ser mais colaborativa. Se alguém investir na ONG,
na minha ONG, por exemplo, é porque ela conhece o trabalho que a gente promove, ela acha importante e é importante, né? E ela vai estar construindo um país melhor, um mundo melhor, vai estar deixando o mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos. É muito importante. É claro, sempre apoiar uma ONG, uma organização que seja auditada, que você conheça o trabalho, né? Porque ao investir o seu dinheiro lá, investimento social, você está fazendo junto com eles, conosco, se for o caso, aquele trabalho. Nós não vendemos nada. Nós só temos custo. O alimento é doado, é óbvio, nós não compramos esse alimento, mas nós temos custos com salários, com assédio, com a gasolina, com o transporte. Nós só temos custos, né? E a gente precisa fazer face a esses custos. Então, quanto mais parceiros nós tivermos nos ajudando, melhor. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos. E o sexto em subnutrição. De um lado, um país rico, mas com 75 milhões de pobres e miseráveis. De cada 10 toneladas de alimentos produzidos, 6 vão para o lixo. E só 4 chegam à mesa do brasileiro. Todo dia, 39 mil toneladas de alimentos são jogadas fora. O que daria para alimentar 19 milhões de pessoas por dia? Isso é grave. No mundo, a cada 5 minutos, uma criança morre por não ter o que comer. Contra a fome e o desperdício, foi criada a ONG Banco de Alimentos. Além de evitar o desperdício, dá para ensinar maneiras de aproveitar melhor os ingredientes. Quanto mais essa ideia der frutos, melhor será a vida de milhões de pessoas. Não fique aí plantado. Seja maduro e participe. Entre no nosso site. Banco de Alimentos. Buscam de sobra e entregam de falta. Trabalha de 3 formas distintas e interligadas. A primeira forma é a colheita urbana, então nós passamos diariamente em lugares que nos doam os alimentos que não foram vendidos e nós os levamos para as entidades assistidas pelo nosso programa. Essa é a primeira forma de trabalho. A segunda forma de trabalho são as ações profiláticas, voltadas para as entidades assistidas, onde nós ensinamos às cuidadoras como manipular corretamente os alimentos, como armazenar esses alimentos corretamente, como usar integralmente para não haver um segundo desperdício, né? Que é o uso da casca, dos talos e das sementes. A gente ensina técnicas de almoxarifado, técnicas de higiene, enfim. A gente procura reciclar essas cuidadoras e formá-las melhor ainda para que elas atendam melhor ainda essa população. E na segunda forma de ação, existe o convênio com a Faculdade São Camilo de Nutrição aqui em São Paulo, onde várias estagiárias, né, fazem o seu trabalho de conclusão de curso em saúde pública lá na ONG. E esse trabalho é sempre voltado para uma das necessidades assistidas, de modo que elas consigam cuidar ainda melhor daquela população. E a terceira forma de trabalho é o que a gente está fazendo aqui hoje, né, é disseminar informação, convidar as pessoas a participarem, serem cidadãs, né? Contar a questão da fome, do desperdício, que apesar de hoje esses números serem melhores conhecidos, a maioria da população ainda desconhece, né? Que a gente tem 1/3 de tudo que é produzido no mundo que é jogado no lixo. E também a decomposição de alimentos na natureza, ela vai gerar metano, né, CO2, e ela é causadora de efeito estufa.
Essa decomposição hoje é o terceiro maior fator do efeito estufa no mundo, né? Então, por um motivo ou pelo outro, jogar comida fora não faz sentido nenhum. As contribuições financeiras, elas podem ser feitas através do nosso site, né? Nós temos uma metodologia bastante simples, né? Que nós aceitamos doação de R$10 para baixo, por exemplo, né? É uma coisa bem acessível para uma determinada faixa da sociedade. As pessoas podem nos procurar por telefone, podem nos doar também material de escritório, sacolas para nós recolhermos os alimentos, enfim, gasolina, computador, tudo que é necessário para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Na realidade, eu tento ser um bom ser humano e espero que eles consigam me ter como um bom exemplo. Eu espero estar cumprindo bem a minha função. Em todos os aspectos, né? Porque além do meu lado social, tem um lado realmente mãe, fora do social também, né? E eu espero poder estar sendo uma boa mãe. Tem momentos que a gente também sente o tamanho do trabalho do problema, né? Problemas são muitos, né? Tem muitos problemas para continuar fazendo o trabalho assim no dia a dia. Nós não temos nenhum incentivo governamental. Ser presidente de um trabalho desse é uma coisa que é cobrado, sim, é um sacrifício, porque se está tudo bem, mas se está mal, acaba ficando assim, se um parceiro saiu, ou se o país está em crise, ou se não tem recursos financeiros, quer dizer, acho que quem fica sem dormir realmente é o que está lá no topo, que é o responsável jurídico, né, que é quem teve a ideia. Esse é um desafio ainda que eu tenho, deixar a ONG autossustentada além da Luciana. São muitas histórias, né? São muitas histórias. Por exemplo, você levar frutas que para nós, frutas que você tem o privilégio de ter na sua mesa, né? Que é um privilégio. Você leva numa entidade para crianças que nunca viram uma uva, ou nunca comeram um morango, né? É uma coisa que realmente você se sente tocado por aquela situação. Você também chegar numa entidade que naquele dia não tinha mais nada para oferecer, que isso já aconteceu também com a gente. As pessoas falarem, nossa, aconteceu um milagre porque a gente não tinha um arroz para colocar na panela hoje, né? Uma coisa que toca a gente, né? E que às vezes eu até gostaria que o doador pudesse saber dessas histórias para ele ver como que a doação dele tem um significado muito especial. Um dia também nós estávamos doando pão de mel, né? E por acaso era o Dia das Mães, né? E as crianças todas resolveram. Um falou, vou levar para minha mãe. Todo mundo resolveu não comer o pão de mel para entregar para a mãe naquele dia. Então são coisas assim que, né, são muito tocantes. Eu acho que nós somos uma gota no oceano, mas uma gota muito importante, onde a gente vai tendo o poder de agregar outras gotas, né? Ou pela ação, ou pelo discurso. Mas eu, como eu disse, sou economista de formação, né? Eu sei que a gente tem que ter pessoas que administrem melhor esse país. Eu sei que isso é importante, sine qua non, a economia é como se fosse um corpo humano, é como se um médico tivesse, muito simplesmente falando, é claro, mas
É como se o médico fosse cuidar de um paciente, a mesma coisa quem faz a gestão da economia, assim. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo e as pessoas já sabem disso. Ou já existe conhecimento para isso. Então, a gente realmente tem que entender que o dinheiro público não é do governo, o dinheiro público é dos cidadãos, é da sociedade, e esse dinheiro tem que ser bem gerido, né? Então, que se repensem as políticas públicas, a forma de fazer política, a forma de fazer economia. Professores, aqui vai um apelo para vocês também. Eduquem melhor as crianças que passam pelas suas supervisão, né? Essas crianças têm que aprender a participar, elas têm que entender que o voto não pode ser só representativo, tem que ser participativo. A gente tem que criar crianças que tenham orgulho de ser brasileiros, que queiram fazer um país melhor também, né? Eu acho que a grande pergunta, principalmente para quem está entrando na faculdade, eu estou a serviço de quê? Essa pergunta é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer o tempo todo. A solução para a fome, eu acho que ela passa pela questão do comportamento mesmo do ser humano, né? O ser humano foi feito para ajudar o outro ser humano, né? E também pela questão política, né? De políticas públicas, né? Como é que esse dinheiro dos impostos, como é que ele como é que é a gestão desse dinheiro para que não falte comida para a população. Então, eu acho que são essas duas coisas, né? E se você pensar que a política também é fruto daquela sociedade, mas que a sociedade também é fruto da política, então acho que tem que ter muita educação, né, para todos os lados, né? E as pessoas têm que aprender a ser eficientes naquela profissão que eles escolheram para exercer na vida, né? E também serem cidadãos conscientes, né? Porque o que vai fazer o planeta subsistir realmente é a paz, realmente é um sistema mais colaborativo e realmente é um sistema que a gente tem que mudar as nossas prioridades, né? Trabalhar menos para a guerra, trabalhar menos, né? E a gente realmente começar a olhar de uma outra forma. Então, o que é importante? O que deveria acrescentar mais para o PIB de um país, né? Você fabricar um tanque, uma arma, alguma coisa assim, ou as pessoas estarem sendo alimentadas, a grande maioria terem acesso à alimentação, à educação e à saúde, por exemplo, né? Então, essa forma da gente fazer a gestão da economia, da política, da educação, eu acredito que ela tem que se aperfeiçoar. Ser generoso é não ser egoísta. Ser generoso é ter prazer em fazer o bem. Ser generoso é ter olhos para os outros, né? É querer bem.